Mas hoje é um dia especial aqui no programa Truques e Ilusões, hein? Por quê? Porque hoje é a segunda terça-feira do mês de julho. Segunda terça-feira, que antecede a terceira, que é o aniversário do programa. Eu não posso deixar você esquecer disso, nunca. Porque eu quero você na próxima terça-feira aqui comemorando 9 anos de Truques e Ilusões no ar. Mas hoje é a segunda terça-feira. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque hoje é dia de um quadro extremamente esperado aqui no programa. Pessoas que, inclusive de além-mar, que publicam, olha, hoje não se pode perder, porque hoje tem Por Dentro da Mágica. E é Oscar Zancopé, esse mestre que nos traz aqui sempre aulas sobre a Rainha das Artes. E é por isso que eu chamo você a prestar atenção, a fixar atenção, sentar bonitinho aí no seu sofá, na sua poltrona. E olha, é agora, porque eu vou pedir para rodar a vinheta do quadro Por Dentro da Mágica. Roda aí e vamos para Por Dentro da Mágica. Olá, que alegria estar com você mais uma vez falando sobre um tema relacionado à nossa arte. Hoje eu vou abordar um assunto bastante interessante e que tem sido objeto de muitas consultas que muitos mágicos fazem a mim sobre esse tema. Eu vou falar sobre montagem de rotina. Um assunto muito importante e que muitos mágicos não têm conhecimento de como se procede para que se faça uma boa montagem de rotina. É importante começar dizendo que em arte mágica nós temos duas situações onde está presente a rotina. Uma delas é quando nós falamos de um número de mágica. Todo número de mágica tem uma rotina de execução. Então, para que quando nós façamos a apresentação de um número de mágica, nós temos que aprender também a sua rotina. Ou seja, os passes, os movimentos, o time de determinada situação. Isto se chama rotina de um número. Ela é praticamente intrínseca ao número de mágica e a gente já aprende o número com a rotina. Mas cabe a cada um de nós mágicos colocar um pouco da nossa personalidade nessas rotinas, criando e colocando passes novos ou então movimentos novos para dar características pessoais na rotina de um número, fazendo com que o número tenha um efeito bastante interessante com a sua característica, com a sua performance. E a outra é a rotina de apresentação, ou seja, aquela rotina onde os números são colocados de uma ordem adequada, colocadas dentro de uma sequência que faça com que se estabeleça uma curva de apreciação, de tensão, uma curva de ascendente, para que nós possamos lá em cima termos o clímax da nossa rotina, o clímax do nosso espetáculo. Então, muitas pessoas não sabem exatamente como elaborar esta rotina. Alguns mágicos colocam os números de forma aleatória e nem sempre conseguem alcançar esta beleza que uma rotina bem elaborada permite. Então,
eu vou dar algumas ideias de como se procede nesta montagem. Primeiramente, você tem que entender que quem define uma rotina, uma quantidade de números em uma apresentação, é o tempo que você vai dispor para esta apresentação. Então, você deve conhecer os tempos de todos os números que você vai selecionar em função daquele tempo que você tem para apresentar o seu trabalho, o seu show. Então, selecionado os números que você vai apresentar nessa atuação, você vai então definir esta sequência. E é importante pensar o seguinte: quando vai se elaborar uma rotina, vai se montar uma rotina, nós temos que pensar em 3 pontos principais. O primeiro número, o número intermediário dessa rotina e o último número, ou seja, o número final dessa rotina. Então, como é que nós vamos fazer isto? Selecionar o primeiro número desta rotina dentre aqueles que você escolheu para essa apresentação. Então você vai lá e vai procurar o número de melhor efeito, o número que realmente você executa e as pessoas têm a sensação clara de que ali está um mágico de verdade. Então você vai selecionar pelo efeito, pelas características do número, se possível, e um número que se presta muito bem nessa situação é um número flash, que você pode colocar para abrir o seu espetáculo e o espectador entender que ali chegou de verdade um mágico. Mas se você não tiver um número flash, escolha então um número que tenha um efeito espetacular, um clímax muito bom, que ele possa provocar aquela sensação que nós buscamos nas nossas apresentações, que é a sensação do assombro. E você sabe, a primeira impressão é muito importante porque nós não teremos a segunda chance de causar a primeira impressão. Então esse número tem que ser muito, muito eficaz. Depois nós vamos pensar no último número. Qual será o último número da nossa rotina? Então vamos lá buscar, você vai lá nos números que você selecionou, já tiramos o primeiro. Agora, desses números que estão lá, você vai tirar o que será o último número da sua rotina. Vai olhar e vai buscar o que tiver melhor efeito, o que tiver realmente um grande impacto. Lembrando que agora nós estamos falando da última impressão. E essa é a impressão que vai ficar. É essa impressão que o espectador vai levar para casa com o sabor e o gostinho de quero mais. Então isso é muito importante. Caso você tenha, nesses números que você escolheu, um número com animais, ou então um número que movimente a plateia, por exemplo, distribuição de brindes, balas, que possa desestruturar tudo isso, então esse número também é um número que serve para o final do espetáculo, para que você não quebre essa sequência que você estabeleceu. E agora nós vamos trabalhar com o número intermediário. Dos números que sobraram, você vai escolher o número que tem maior efeito dentre esses que ainda estão disponíveis. E vai colocar como ele no meio da sua rotina, como um número intermediário. Pronto, agora nós temos o primeiro número, o número intermediário e temos também o número de encerramento, ou seja, o número final. Sobraram alguns outros números. E esses números, então, ficarão serão colocados na primeira parte, ou seja, entre o primeiro número e o número intermediário, e os outros serão colocados na segunda parte, entre o número intermediário e o número final. Aí não há que se preocupar muito com a distribuição deles, mas se você tiver capricho, tiver atenção, pode também pensar nessa questão de mais efeito, menos efeito e distribuí-los desta forma. Pronto, você já viu, você já conseguiu montar uma rotina de apresentação. Mas agora
você tem que apresentá-la. E quando você fizer a sua apresentação, tem que prestar muita atenção como isto se desenvolveu, como o público aceitou, como foi a reação do público, porque às vezes será necessária alguma modificação, alguma alteração, alguma interferência da sua parte para que essa rotina tenha um equilíbrio melhor, que nem sempre nós conseguimos fazer quando estamos preparando nos nossos camarins ou nos nossos estúdios. Então, o público reage de uma maneira que nem sempre nós conseguimos precisar. Então, vale a pena também dar uma pensada e dar uma ajustada. Então, o que vai acontecer? O seu espetáculo vai ficar com aquela sensação gostosa, as pessoas vão sair de lá felizes da vida, porque viram um espetáculo com a ideia de de começo, meio e fim. Então, isso é muito importante. E também aquela sensação que muitas vezes eles dizem assim: nossa, o espetáculo estava redondinho, a sua apresentação ficou redondinha. Então, pensando nisso, nesse redondinho, eu criei um gráfico em formato de círculo, que eu vou mostrar para vocês agora, para que você possa compreender exatamente o que é que eu falei ali. Olha, você veja o gráfico ali. É um gráfico redondo, que quer dizer, o meu show está bem redondinho. O primeiro número, depois uma faixa ocupada pelos demais números, o número intermediário, a segunda faixa também ocupada pelos demais números e o número final. E aí você vai olhar na lateral do seu lado direito e que todo esse conjunto diz qual é a duração da sua rotina. Então é isso. Esse gráfico tem o objetivo de fazer você entender aquilo que eu comentei aqui. É isso aí. Gostou? Eu espero que tenha sido útil e tenha podido ajudar você, eventualmente, se tivesse alguma dúvida com relação à montagem e estruturação de uma rotina. Eu fico por aqui. No mês que vem estou de volta com mais um Por Dentro da Mágica. E um grande abraço para você, que até lá, se Deus quiser, e que Dom Bosco continue nos protegendo. Um grande abraço. Muito bom. Oscar Zancopé, Por Dentro da Mágica. Mais uma aula, né? E olha, com gráfico, hein? Você não teve tempo de copiar? Se você tivesse com o seu celular aí na mão, podia ter fotografado a tela. Mas eu vou te dar uma oportunidade para você fazer isso, porque amanhã, ao meio-dia, tem a reprise do programa. Então você vai rever o programa e ouvir novamente essa aula do Oscar Zancopé. Aí você já fica com o seu celular ou a sua máquina fotográfica em punho, e na hora que aparecer na telinha esse gráfico, fotografa. O Oscar vai ficar feliz da vida, porque você vai usar uma sugestão, uma dica importante que ele deu para você deixar o seu show redondinho, hein? Valeu, Oscar, muito bom, valeu mesmo.